Irmãos, que o que espera a nós, a festa que o Senhor tem preparado para a sua igreja é muito grande. É para nós, irmãos, é para ser motivo de alegria nessa noite. Eu e você muitos de nós, irmãos, com tamanha alegria para estar transbordando. Porque o que tem preparado para nós, vocês não podem imaginar, se não abrir a visão espiritual. Mas quero ler uma passagem, aproveitando que os irmãos estão em pé, para que nós possamos falar dela. Está no livro de Apocalipse, tá, irmãos? Capítulo 19, versículo 5 e diante. Alguns versículos. Glória a Deus. Sinta-se em casa, igreja. Sinta-se com a presença do Espírito Santo. Ele é real, ele está em nosso meio. Né, irmãos? Regozija, alegra, sorri, chora, né, irmãos? Glória a Deus. Mas se alegra que o Espírito Santo é presente. Não é motivo para nós, né, irmãos, às vezes aqui ficar preocupado, entristecido. Hoje possamos adorar o Senhor, né, irmãos? Só adorar. Somente adorar como os anjos fazem lá no céu, irmãos. Glória, 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 glória. Assim eles fazem lá sem cessar. Alegria muito forte lá em cima, né, irmãos? E não é diferente aqui, se ele está conosco aqui. Lá em cima, os anjos, irmãos, têm Deus. Aqui nós também temos Deus, irmãos, ele está conosco. Então se alegra, né, irmãos? Sorri. Capítulo 19, tá, irmãos, de Apocalipse, versículo 5, alguns versículos vai me dizer assim, tá? Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Eu ouvi que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-nos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Obrigado, bênção. Versículo 9, guarda bem ele. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Oh, glória a Deus. Pode tomar teu assento, irmãos? Glória a Deus. Ontem eu estava em casa, já era, tá, irmãos, à noite. Aí a Renata falou: Leandro, já colocaram quem vai ministrar amanhã, você ministra amanhã na Santa Ceia. A Luciana postou e colocou. E eu olhei, né, irmãos, e falei: nossa, Santa Ceia é quando a igreja vem mais gente, né, irmãos? Porque é uma grande festa do Senhor, é uma festa, já dito nessa noite, uma festa especial, é um culto especial. Não que os demais não sejam, mas hoje é especial, porque nós participamos, comunhão com o corpo de Cristo, né, irmãos? Para mim isso é uma data muito especial, a Santa Ceia. Louvado seja o nome do Senhor, não mérito meu, mas dele, irmãos, que durante toda essa trajetória, 15 anos na igreja, eu acho que eu perdi, foi uma Santa Ceia, né, irmãos? Porque, irmãos, eu guardo essa data, é muito especial para mim, eu entendo isso. E eu falei, como é especial, atrai muito mais gente. E o Senhor precisa, então, de um alimento bom para a igreja. E a igreja e a Bíblia é repleta de alimento bom para nós. Então eu fui procurar, porque ela tem muitos, né, irmãos, alimentos. Aqui, irmãos, que pode se trazer para a igreja, para edificar, para alegar, trazer alegria para a casa do Senhor, para fortalecer. Eu comecei a buscar, mas quando eu abri a Bíblia, o Senhor já me direcionou numa passagem. E eu tentei escapar. Eu tentei ir para o outro lado, irmãos, e o Senhor trazia aquela passagem. E depois de eu tanto insistir em folhear a Bíblia, o Senhor falou nítido no meu coração: eu vou te revelar o que eu quero com você, Leandro. Eu vou te revelar o que eu quero que você passe para a minha igreja. E me revelou, irmãos, e deu para mim o que ele queria que eu passasse para a igreja. É interessante que hoje, no culto de manhã, na consagração, a missionária Renata ainda falando, né, irmãos, não é a nossa vontade. Porque citamos lá em Atos 16, né, irmãos, que a Bíblia fala que Paulo, ele quis ir para a Ásia, evangelizar aquela cidade, fazer a obra do Senhor. Mas o Espírito Santo falou: não, Paulo, para a Ásia você não vai. Não tem problema, então eu vou para Bitínia.
Tá para Bitínia, você também não vai. E ele estava em Troade. E a Bíblia falou então que Paulo, naquela noite, foi dormir, o Espírito Santo lhe revelou aonde um homem pedia-lhe socorro na igreja de Macedônia. E para lá ele foi. E o Senhor fez algo muito grande na vida de Paulo e naquela cidade de Macedônia. Eu entendo, irmãos, que dentro desse texto, que não é a nossa vontade. A minha vontade, irmãos, era procurar na Bíblia, porque tem muitas passagens, muitos livros, muitas histórias, irmãos, de Deus tremendo em nossa vida, para nos alegrar, trazer. Mas o Senhor, irmãos, falou: Leandro, não é a sua vontade, é a minha vontade. Não é o que você quer, mas sim que eu quero. Não é o que você pensa em falar, mas é o que eu quero falar. E eu entendi perfeitamente hoje no culto de manhã, que a missionária Renata então falava de Atos, eu falei: e o Evangelho é isso? E o Senhor confirma, irmãos, e me traz alegria. Porque quando eu entrei, eu falei: Renata, eu sempre tenho uma comunhão com o pastor, foi isso há muitos anos. Toda vez que eu penso em ministrar uma palavra, o pastor cita ela antes, um pouco uma passagem dela. Foi espiritual. E o pastor hoje citou ainda, ele foi lá em Mateus 26, eu vou falar em Mateus 25. Ele citou, irmãos, e foi como é espiritual. Em seguida, os irmãos demais, vê a Luciana, vê os irmãos falando, irmãos, as irmãs, o ministério, irmão das irmãs, quando falou da noiva sendo preparada para Cristo, o Senhor confirmou. E o Senhor falou para mim: Leandro, você vai entender a importância, então, daquilo que eu preciso passar para a minha igreja. Que eles não estão ainda, irmãos, muitas pessoas estão despercebidas. Porque eu estou chegando. Não é mais tempo, Leandro, de você ficar dando volta no meu evangelho. Não é mais tempo você ficar enfeitando a minha palavra. Você tem que ser objetivo e direto com aquilo, porque eu estou vindo. A minha chegada está muito próxima, então vocês têm o dever, vocês ministros da palavra minha, têm a obrigação de preparar a minha noiva. Prepara para mim, porque eu estou voltando. Vocês têm a obrigação, foi imposto isso a vocês. Então não é mais a minha vontade. A minha vontade, irmãos, era vir hoje, a Santa Ceia, hoje é um culto gostoso, né, irmãos, trazer um alimento que alegra, aviva, né, irmãos, ainda que nós temos o nosso diácono Júnior aqui, o presbítero Rodrigo, gosta de trazer fogo para a igreja, eu com a Renata sempre traz a espada, né, irmãos, começa a cortar, bater, chicote, mas o ministério de cada um é usado dessa maneira. O Senhor, então, irmãos, falou em meu coração. Quando eu leio, irmãos, Apocalipse 19, ele é bem claro, ele é objetivo para mim. Eu entendo bem que o Apocalipse 19, irmãos, nós falamos muito pouco do céu. O pastor mesmo sempre falou: Leandro, nós ministramos pouco de Apocalipse, nós precisamos falar um pouco mais dos livros das revelações, ou seja, o tratado das últimas coisas. Porque, irmãos, chegou o tempo, agora é breve, agora é muito próximo. E Apocalipse 19, irmãos, já mostra para mim aonde que nós sabemos que João, ele está na ilha de Pátimo, ele está preso lá pelo evangelho, ele está lá sendo perseguido hoje ainda, irmãos. Eu ouvi o testemunho da irmã Alice contando tamanha opressão do mundo espiritual sobre a vida dela e do pastor. Eu falei, eu não tive oportunidade, se eu tivesse eu ia falar, mas o Espírito Santo se alegra, irmã Alice, pastor, quando nós somos perseguidos, zombados. As pessoas falam: mas não são crentes? Não é pastor, não é casa do Senhor, mas nós somos afrontados por causa do evangelho, porque nós não possamos rebater, nós não possamos revidar, a não ser com amor. E foi isso que ela falou: eu estou revidando com amor. Estou recebendo pedrada, pessoas que me viram a costa, estou revidando com amor, com tratado. E o Senhor ministrava isso no meu coração. O livro de Apocalipse, irmãos, ele fala para nós que agora no tratado, capítulo 19, o Senhor, após os 7 anos dessa grande tribulação, uma grande, irmãos, perseguição da igreja, Jesus então está descendo, ele está voltando no capítulo 19 de Apocalipse. Ele está voltando com a sua noiva, com a sua igreja. E a Bíblia fala que quando ele volta, irmãos, ele vem, ele vai destruir todos os ímpios da terra. Ele vai amarrar Satanás por 1000 anos. E vai pegar a sua noiva. E aqueles que estão vivos, que saíram ali, irmãos, superaram a grande tribulação. Aqueles irmãos que não se corromperam, não negociaram com o anticristo ou Satanás, vai morar no milênio com Jesus, 1000 anos nessa terra, Nova Jerusalém. A Bíblia fala para nós, irmãos, que essa é a grande festa do Senhor, para que você compreenda isso. Quando eu li aqui no capítulo, irmãos, no versículo, 9, ele disse: me escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Senhor.
A grande festa, a ceia das bodas do Cordeiro, irmãos. E o Senhor me pôs isso no coração, a festa que está sendo preparada para a igreja. A grande ceia das bodas do Cordeiro, que quando ele vem, irmãos, ele vem com a igreja, ele vai amarrar Satanás, ele vai ali, irmãos, sobre a igreja dele, uma grande festa, vai reunir os que estão vivos, que saíram da tribulação, junto com a igreja que está com ele. Olha que interessante, irmãos. E vai ser uma grande festa no céu, incomparável com essas que nós vamos aqui na terra. É motivo de muita alegria, irmãos. Mas aí o Senhor me chama a atenção. Glória a Deus. Eu vou lá, irmãos, para nós compreender um pouco, lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, onde a irmã Luciana já falou aqui dos falsos mestres, onde já foi citada a palavra se confirmando, onde que o capítulo 1 diz assim, que 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo está preocupado com os falsos apóstolos, ele está preocupado com os falsos mestres, porque, irmãos, ele tem o dever de levar a noiva para Cristo, ele tem o dever de preparar, foi a ele incumbido isso, irmãos, de preparar a igreja para Deus. E quando ele vê, irmãos, falsas heresias, os falsos mestres introduzindo-se na igreja, ou lá na igreja de Corinto, ele começa a entrar em desespero. E ele vai falar para eles: tomara que me suportais um pouco da minha loucura. Suportai-vos, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O apóstolo Paulo fala para nós, irmãos, que ele, irmãos, quer para suportar um pouco do que ele está falando, porque o evangelho parece loucura quando começa a falar, irmãos, a verdade. O evangelho parece loucura para as pessoas que não são espirituais. O evangelho, irmãos, parece que não tem sentido para os estudiosos ser o Espírito Santo. Não há sentido na palavra de Deus. Então ele fala: suporta um pouco a minha loucura, porque eu estou aqui, eu estou apresentando vocês, eu preciso preparar a noiva para Cristo. Mas me preocupa, porque assim como Satanás enganou Eva lá no jardim do Éden, onde não havia malícia, onde que Deus reinava naquele lugar, ele foi introduzido, ele entrou lá, enganou, irmãos, num lugar que era puro. Eu quando vejo isso, irmãos, eu vejo como é perigoso, porque a Bíblia, irmãos, fala para mim que Satanás, ele conseguiu, irmãos, derrubar do céu uma terça parte dos anjos. É muito, irmãos, é muitos. Mas ele conseguiu convencer uma terça parte dos anjos a se rebeliar contra Deus, a se levantar contra Deus, e foram expulsos do céu. Então hoje, irmãos, imagine nós o tamanho da opressão espiritual sobre nós, sobre a igreja, o que ele está fazendo, o que ele está convencendo, ou pessoas se rebeliando contra Deus, contra o teu ministério, ou contra o evangelho de Deus. É muito fácil para Satanás, pois ele conseguiu Eva num lugar que não tinha maldade, era pura paz. Ele conseguiu lá no céu, irmãos, arrastar uma terça parte dos anjos, que só adoravam a Deus, perante Deus, vendo Deus, irmãos, face a face. E mesmo assim mudaram de lado. Então, para nós, aqui na terra, para eles se torna muito fácil. Pois nós nos vendemos, nos paramos, paralisamos, e vendemos a Cristo, ou vendemos Cristo muito fácil. Por pouco. Tem um hino, irmãos, não tem identificação com esse hino. Toda vez que é um dos que eu mais gosto. Toda vez que eu vejo esse hino, irmão, o Senhor fala comigo, eu falo. Ele fala: eu estou falando como a igreja. É espiritual esse hino. O Espírito Santo fala: Leandro, e esse hino é muito espiritual. A igreja talvez não tenha prestado atenção na letra. Nós sabemos, irmãos, que a cantora Suede, quando louva esse hino, irmãos, o título dele é que Cristo voltará. E ela inicia falando assim, que muitos confiam em seus carros e outros em seus cavaleiros. Muitos confiam, irmãos, naquilo que eles têm. Muitos confiam nas suas capacidades. Muitos confiam, irmãos, naquilo que ele se fortaleceu. Confiam-se em carros, confiam em seus cavaleiros. Oh, glória a Deus. E muitos te louvam com os lábios, mas o coração estão divididos. Ela fala: muitos confiam em carro, muitos confiam em seus cavaleiros. E muito, Senhor, te louva com os lábios, mas o coração está dividido. Pior, irmãos,
perdidos dentro da casa do Pai. Perdidos dentro da tua casa, Senhor. Estão lá dentro, o coração está dividido. Estão lá dentro, estão indecisos. Estão lá dentro, mas não se entregaram 100%. O corpo está aqui dentro, mas a mente lá fora. Né, irmãos? A Bíblia fala assim, irmãos, que a carne nossa deseja estar lá. Que a carne nossa deseja as coisas do mundo. Nós ficamos divididos dentro da casa do Pai, divididos. Já não se lembram mais do céu. A Bíblia fala, irmãos, que esquecemos da promessa, esquecemos de Apocalipse. Esquecemos, irmãos, das bodas do Cordeiro. Esquecemos da promessa do Senhor, da festa que Ele tem preparado para a igreja. Perdidos dentro da casa do Pai. É natural hoje, irmãos, em todas as igrejas. É natural em nossa igreja. Não vai ser diferente aqui, irmãos. Olha que tremendo. Já não se lembram mais do céu, que é real. Tão ocupado com coisas banais. E ela então vai falar para o Senhor, abra nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Foi falado nessa noite já, irmãos, que nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Nós paramos de falar do céu, nós começamos a falar das nossas coisas, queremos a felicidade nessa terra, queremos ser felizes aqui, queremos, irmãos, receber tudo aqui, irmãos, estamos esquecendo do céu. Procuramos aqui, desdobramos nessa terra, irmãos, para ser vencedores aqui. Tem pessoas, irmãos, que inverteram, estão procurando vencer, irmãos, no mundo e não vencer o mundo. Basta olhar. Para onde? Do lado? Não, basta olhar para o espelho, que eu sempre costumo dizer. Não precisa olhar do lado. Não precisa olhar para a situação dos irmãos. Não precisa olhar para a vida da igreja. Olha no espelho. Oh, glória a Deus. Preocupados com coisas banais. Preocupados, ela vai dizer nesse hino, com coisas banais deste mundo. Perdidos dentro da casa do Pai. Louvam com os lábios. Coração dividido. Oh, glória a Deus, é muito perigoso. Aí o Senhor falou, Leandro, você consegue compreender? Eu falo, estou tentando, Senhor. Esse hino espiritual sempre fala comigo. E eu temo, irmãos. Aí ele falou, Leandro, vai para mim lá em Mateus 25. Ontem à noite, de frente com a lareira, mastigando a palavra de Deus. Mas você não vai enfeitar essa passagem para mim, não. Porque uma vez, irmão, já falei de Mateus 25, a história é bonita. Eu conheço, irmãos, o Antigo Testamento. Eu leio o Antigo Testamento, estou aprendendo, vou aprender muito mais. Para você ter uma ideia, irmãos, no Antigo Testamento nós temos 613 leis. O homem não consegue cumprir 10 dos 10 mandamentos. É 613 leis. Deus falou, vocês não conseguem cumprir 10, eu vou resumir em 2 para vocês. Vou resumir 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. É fácil de falar, né? É fácil, Senhor, amar o Senhor. Deus, não. Deus eu amo. Então mostra. Eu amo. Então me mostra se você ama. Oh, glória a Deus. Segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Oh, glória a Deus. Falamos que amamos o próximo. Falamos, irmãos. E quando eu vou na Bíblia, ele fala, Leandro, se você aborrece o teu irmão, você é um mentiroso. Lembra, Leandro, que o mentiroso não vai entrar no reino do céu. Já tropeço logo de cara. Mas dentro das 613 leis do Antigo Testamento, que eu gosto do Antigo Testamento, irmãos, ele resume em 2 e muito mais. Mas não quero falar sobre essas leis. Eu quero falar, irmãos, que eu fui lá no Antigo Testamento e tem uma história muito bonita, como era feito o casamento do Antigo Testamento. Eu entendo muito bem isso. Eu sei como as noivas se preparavam. Eu sei como era feito, irmãos, ali a separação, como os pais pagavam os dotes. Eu sei, irmãos, o tempo que levava. Eu sei como o noivo voltava, porque a Bíblia me ensina isso. E é uma história bonita. Eu falei, Senhor, Mateus 25, gostou hoje de pregar. Ele falou, não vai enfeitar, não. Você não vai enfeitar. Você vai falar direto com a minha igreja. Porque eu preciso que vocês, proclamadores da palavra, ministros do evangelho, falem sem rodeio a minha palavra. Eu estou voltando. Não é tempo mais de enfeitar, não é tempo mais de formar pirulas, é o tempo de falar a verdade. Eu tenho necessidade que vocês proclamem dentro das igrejas. Mateus 25, irmãos. Eu fui nele. Vocês sabem de qual era o sermão profético, parábola das 10 virgens. Capítulo 25, irmãos, do versículo 1 vai dizer assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens,
que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. É interessante, irmãos, que quando a Bíblia quer dizer as 10 virgens, quando se fala das 10 virgens, irmãos, nós vamos falar de uma igreja. As 10 virgens, eu vou falar de 10 puras. Mulheres virgens que ainda não foram tocadas por homens, que não se corromperam, ou se casou, não é mais, né, irmãos, um pecado, mas ainda que não foram tocados, são separadas para Deus. Trazendo para a igreja. As 10 virgens representam a igreja. A noiva de Cristo, sendo preparado para ele. E a Bíblia fala que então que as 10 virgens, irmãos, elas saíram, estão indo de encontro com Cristo. Né, irmãos? Nós estamos preparando. Nós entramos na casa do Senhor para encontrar com o noivo no céu. Que nessa vinda nós sabemos que ele não pisará na terra. Então a igreja está sendo preparada. Nós estamos indo para encontrar com ele. E a Bíblia vai falar para mim, irmãos, que ela se prepara. Eles vão, são 10 virgens, 10 crentes, irmãos, batizadas, separadas, seladas, puras, virgens. Olha que interessante. Vão entrar no céu. Nós somos batizados, separados, santo, porque somos santificados por Cristo. Presta atenção. Eu vou entrar no céu. Vamos de encontro com o noivo. Oh, glória a Deus, Deus é maravilhoso. Versículo 2. Só que 5 delas eram prudentes. Ei, começou a separar. Dentro da igreja, aos crentes prudentes. Dentro da igreja, irmãos, aos fiéis remanescentes. Dentro da igreja, aqueles que não negociam com a palavra. Dentro da igreja, aqueles que são, irmãos, imparciais. Se tem uma coisa, irmãos, que sempre eu olho e falo, Renato, essa pessoa são parcial, eles defendem a sua causa, defendem a sua tese, mas não defende o evangelho. Nós temos que ser imparciais com a palavra de Deus, irmãos. Não negociar ela, o que a palavra quer dizer, não importa, irmãos, quem seja. Não importa. Autoridade máxima, irmãos, no mundo judaico. Antigo Testamento, era o sumo sacerdote. Autoridade máxima, irmãos, dos judeus. Eles, os apóstolos, vinham e confrontavam de frente o sumo sacerdote, porque vocês estão errados. A lei não. Que vocês excedem, que vocês põem, que vocês criam, que vocês estão fazendo. Se vocês fizessem, mas praticassem, Jesus receberia. Mas vocês estão além da lei, criando mais cargos, fardos, mas nem seus pais cumpriram. Então, resumindo, os próprios discípulos vão, irmãos, confrontar a autoridade máxima, o sumo sacerdote, e bate de frente. Então, com a palavra não tem autoridade máxima. A autoridade máxima é a palavra, é Deus. Com a palavra, irmão, se tiver fora, irmãos, não importa quem seja, está errado, é errado, tem que ser imparcial com a palavra de Deus. O texto, então, vai falar, irmãos, que dentro dessas 5 prudentes, mas 5 eram loucas. Oh, glória a Deus. Por que loucas? O que fizeram? O que aconteceu? Para Jesus chamar, irmãos, eles de louca, porque a palavra de Jesus, ele contando, o versículo 3, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levavam azeite consigo. Ah, mas era 10 crentes, irmão Júnior. 10 ali separadas, 10 noivas preparadas. A Bíblia falou aqui que 10 noivas puras. Olha só para você como é perigoso, irmãos. Batizadas, separadas, não corrompidas, puras. A Bíblia fala, mas faltava algo. Sabe o que falta, irmãos? O azeite. Para você entender, irmãos, o azeite, o significado do azeite, ele representa o Espírito Santo. No Antigo Testamento você viu os homens de Deus, sacerdotes, irmãos, reis, juízes, sendo ungido com azeite. Derramava sobre a sua cabeça, descia sobre a barba de Arão, pastor, e descia sobre eles. Glória a Deus. Brincando. Mas era assim. Glória a Deus. Antigo Testamento, irmãos, a unção do azeite representava a presença do Espírito Santo. A Bíblia fala para nós, irmãos, que aqui 5 prudentes e 5 não tinham. Mas por que a importância deles? Efésios capítulo 1, versículo 14, 13 e 14. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o penhor do crente. O Espírito Santo é o penhor do crente. O que quer dizer isso, irmãos? Ele é o que é o nosso selo,
É aquilo que vai nos levar a Deus. Então, sem esse penhor, você não tem como entrar na presença de Deus. Traduzindo para você, vaso sem o Espírito Santo não chega a Deus. Vaso sem a presença do Espírito Santo não entra no céu. 5 crentes prudentes, 5 virgens, mas 5 não tinham azeite em seu vaso. Na igreja, irmãos, cotidiana, não é diferente. Cheio de pessoas batizadas, selado. Cheio de pessoas, irmãos, que já receberam, uma vez batizado, passou pelas águas, agora não, já estou no céu. Na visão é isso. Receberam, irmãos, ali do Senhor. Esvaziou o vaso. Não tem azeite. E essas 5 noivas, quando está indo de encontro com Cristo, não tinham o Espírito Santo. E é comum no meio da igreja ver hoje vasos sem o Espírito Santo de Deus. Por isso que tamanha insistência, o pastor bate na tecla direto, o culto derramar do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo em nossa vida. Glória a Deus. Porque Ele nos fortalece, Ele nos direciona. O que é o derramar do Espírito Santo, irmãos? O nosso irmão Gilvan passou muito bem explicado sobre o Espírito Santo. Mas há alguns irmãos ainda, irmãos, que eu também vejo, porque a Bíblia me dá esse respaldo. Leandro, como eu sei se eu tenho o batismo do Espírito Santo? É 2, tá, irmãos, para você entender. Não confunda. Quando você é batizado, você recebe o Espírito Santo. Todo crente batizado na água, irmãos, ele recebe o selo. Vou traduzir para vocês, ele recebe o penhor. Sem esse selo, irmãos, não entra no céu. Mas, e se eu não for batizado com o Espírito Santo, falar em línguas, ou entra no céu? Entra no céu. Não quer dizer, irmãos, porque o batismo do Espírito Santo nas águas é o Espírito de Deus que você recebe, é o penhor. Em Efésios 1,14 é bem claro, é ele, é o penhor seu de entrar nas bodas do Cordeiro. Mas o batismo em línguas, se eu não for batizado, irmãos, o batismo de fogo, que falamos, né, irmãos? Mas o batismo em línguas, isso é poder. É poder. São dons que o Senhor vai derramar. E das mostras que ele dá para mim, irmãos, é notório, é o de língua, quando ele começa a falar. Mas necessariamente, alguns acham que se não falar em línguas, não foi batizado no Espírito Santo. Não quer dizer. Pensamento errado. Há irmão cheio do Espírito Santo, ele é usado em outras áreas, mas não fala em língua. Ainda, irmãos, que ele é notório, quando você vê alguém falando em língua. Mas, irmãos, você recebeu, então, esse selo. Todo crente batizado recebeu o Espírito Santo. Todo crente batizado recebeu que quando você passa pelas águas, você é selado. Efésios 1,14 deixa bem claro para nós. Só que 10 prudentes, irmãos, foram. Olha que interessante. Está simbolizando a igreja. Vamos dizer que eles foram batizados, preparada, passaram pelas águas. Então eles tinham. Mas cadê o azeite? O que faltava? Se eles tinham o Espírito Santo. Faltava, irmãos, algo ainda muito forte. E o texto vai continuar para nós. Mas as prudentes levavam azeite em suas vasilhas. As prudentes, irmãos, tinham a presença de Deus na sua vida, em suas lâmpadas. Nós somos lâmpadas, irmãos. Nós carregamos azeite, nós temos o Espírito Santo em nossa vida. E tardando o esposo, osquenejaram, ou quer dizer na tradução, cochilaram. Em seguida dormiram. Porque desde a era cristã, o Evangelho, irmãos, após Cristo, irmãos, começa o Novo Testamento a ser escrito. Olha que interessante. Começa então a ser formado, a ser guardado, e começa a se falar, Jesus está voltando, lá, 2000 anos atrás. Se olhar hoje, fala, mas dizem há 2000 anos atrás que Jesus está voltando, porque quem leu ele há 2000 anos atrás, falou, Jesus está voltando. Mas não compreendia a trajetória da Bíblia. Né, irmãos? Ou a 70 semanas de Daniel. Nós vivemos a última semana de Daniel. 69 se passaram. Por isso que está muito perto de cumprir. E eles não compreendiam isso ainda. Mas nós compreendemos. Agora Jesus está perto. Porque agora 69 semanas se cumpriram na terra. Desde a época de construção do templo de Jerusalém, começou a se contar. Chegou até Cristo. Falta agora uma semana. É muito pouco para Jesus vir. Então a Bíblia fala para mim, irmãos, que olhando esse texto, eu identificando com essa palavra, a Bíblia vai dizer para mim que Jesus está muito próximo de aparecer para nós e arrebatar a igreja, levar para as bodas do Cordeiro. E essas virgens cochilaram.
Em seguida dormiram. Mas como nós dizemos, né, pastor, é errado dormir? Não. Você sai daqui, você vai para sua casa, ou durante essa trajetória, ou até a vinda de Jesus, pode ser daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, ou 20 ou 30, nós estamos aqui, né, irmãos? Se você for dormir, você tem a presença de Deus. Você dorme com o Espírito Santo. Traduz para mim, Leandro, você vai dormir sem um coração corrompido. Você vai dormir guardando a fé. Você vai dormir, irmãos, com a certeza. Aí eu vou falar para vocês, irmãos, isso é muito bom para a igreja. As pessoas param, já foi falado nessa noite. E as pessoas, como o pastor, não lembro quem diz, já disse nessa noite, não, eu não estou, o pastor falou, eu não estou vindo mais na igreja, mas eu creio no Senhor. A Bíblia fala em Tiago que os demônios também, irmãos, temem, estremecem. Oh, glória a Deus. Ele estremece. Conhece a Deus e estremece. Irmãos, nós falamos que nós conhecemos e nós temos fé. Tiago fala, tem fé? Mostre para mim através das suas obras. Tem fé? Então, pelas suas obras eu vou ver se você tem fé. Porque sem as obras ela é morta. Sem as obras, você falar para mim que você tem a fé, mas não tem obras, ela é morta. Aí você vai falar para mim, não, mas eu tenho obras, eu ajudo instituições, eu dou cesta básica, eu vou na casa de órfãos e viúvas. Os espíritas fazem melhor que nós. Os macumbeiros fazem melhor que nós. Os católicos doam, ajudam mais que nós. Então, se for pelas obras, eles são salvos. Espíritas, macumbeiros, fazem obras mais que nós. Tem fé. Não é essa que o Senhor está falando. É uma obra verdadeira que Deus está falando, irmãos. Deus está falando uma obra pelo Espírito Santo. Então a Bíblia vai falar para nós, irmãos, que se eu falar, eu posso ficar em casa, eu não vou mais cultuar, eu não preciso mais estar com a igreja congregando, a sua fé é morta. Tiago é quem diz, não sou eu. Olha, irmãos, que interessante. E a Bíblia vai então, mas continuar para mim, para você ver. Dormiram, mas 5 tinham azeite. E 5 não tinham azeite. Dormir não é errado. Você está ao longo desse tempo esperando, irmãos, cochilar não é errado. Mas da maneira que você dorme cheio da presença de Deus, você dorme com o coração limpo, você dorme com o coração, irmão, sem mágoa, sem a raiva. Ou você dorme cheio do Espírito Santo? É isso que a Bíblia está dizendo para nós, porque 5 prudentes tinham azeite e dormiam com o Espírito Santo. E é diferente você dormir vazio e dormir com o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Iras, pelejas, confusões, né, irmãos? Desonestidade, traições, né, irmãos? Pornografia, várias coisas, irmãos. As pessoas dormem depois de praticar e ver isso, de fazer parte disso, irmãos. Vasos vazios, sem o Espírito Santo. Mas 5 prudentes, irmãos, guardavam o Espírito Santo. 5 prudentes, irmão, tinham a presença de Deus. Quando eles cochilaram, em seguida dormiram, tinham azeite, tinham o Espírito Santo. Então, à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo e saíam ao encontro. A Bíblia fala que meia-noite Jesus vem. É interessante, irmãos, que não dá tempo para se preparar. Eu vou falar mais um versículo para você entender o que eu quero falar. E as loucas, o versículo 7, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, tá, irmãos? Quando Jesus apareceu à meia-noite, o noivo apareceu, as 10 virgens se levantaram, pegaram as suas lâmpadas correndo, as que tinham azeite, as 5 prudentes, irmãos, foram de encontro, mas 5 olharam e falaram, a minha botija está vazia, a minha lamparina não tem azeite, você viu, o meu templo não tem azeite. Isso é muito interessante para a igreja, irmãos, porque você não consegue comprar, você não consegue trazer do dia para a noite, você não consegue se preparar, é uma trajetória para encher a lamparina de azeite, ou encher o seu tempo da presença de Deus. Não se compra. A Bíblia fala, então, irmãos, que eles desesperaram, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Acharam, irmãos, que poderia pegar o azeite ou a unção ou o Espírito Santo da outra. Ageu 2,10, eu gosto muito da passagem, que Deus vem para Ageu, fala, Ageu, vai para o meu povo, que eles estão entendendo algo errado. E diz para eles, para mim, que se você pegar uma carne santa, santificada, foi lá no altar, que eles sacrificam para mim, você vai amarrar sobre as suas vestes, e você vai começar a andar no templo, e vai começar a relar nos pães, vai começar a relar nos vinhos, vai relar nas comidas, nas coisas, nos alimentos. E após relar,
Pergunta se vai ficar santificado. Ageu perguntou, o sacerdote conhecedor da palavra, é claro que não. E se tocar em uma coisa impura, eu sair tocando os alimentos, vou deixar impuros os alimentos? Certamente que sim, responderam. É fácil de entender isso. Santidade você não transmite para o outro. A sua santidade, cada um busca a sua. A unção, irmãos, o que Deus deu, a santidade, cada um busca a sua. Não tem como, irmãos, uma pessoa aqui ser cheio, uma santidade, o pastor tem uma vida santificada, passar a santidade dele para mim. Mas uma laranja estragada na igreja corrompe todas as laranjas. Então, se tiver alguém, irmãos, com pecado errado, e começa, irmãos, ali a tocando, ele começa, irmão, a criando as coisas, dividindo a casa do Senhor, transmitindo isso para dentro da casa de Deus. O pecado transmite, porque as pessoas vão tomando, igual foi feito no céu. Um pecador derruba uma terça parte do céu. Agora, a santidade é diferente. Cada um alcança a sua, cada um é você e Deus, irmãos. Uma vida de oração, como já diz no nosso Monte Água, é os 3 pilares, oração, 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 uma santificação, você preparando para Deus. Não tem como eu transmitir para a Renata passar para mim essa santidade. Eu tenho que buscar perante a Deus. As virgens aqui acharam, irmãos, não, dá do seu azeite para nós. Não tem como. Você vai entender como é perigoso, irmãos. Jesus vindo. Jesus já bateu a porta. Eu acho legal isso, irmãos, porque as pessoas acham que dá para preparar na hora. Por isso que aqui, né, vou provocar o nosso irmão Hervé, que eu sou um eu acredito que eu sou pré-tribunalista, porque eu acho, irmão, seria muito fácil para mim, 7 anos, 3 anos e meio com o anticristo reinando, ele vai ditar o seu nome na terra. Agora eu sei que falta 3 anos e meio, eu vou me preparar, eu vou encher de azeite, que daqui 3 anos e meio Jesus está na terra. Ele vem de surpresa, eu não vejo isso passar. Ele vem, irmãos, ele vai vir, irmãos, nós não sabemos a hora e a data. Ele vem de surpresa. Não dá para mim chegar a comprar azeite, não dá para mim chegar e falar, Senhor, eu estou vazio, não tem nada a apresentar para o Senhor, agora eu vou encher da minha presença. Não dá, irmãos. Você não se compra a presença de Deus. Você não pega do teu irmão emprestado. As loucas desesperaram, irmãos, então o que o Senhor falou? Vocês que têm o azeite, assim, prudentes, crentes prudentes, vem, entra. Lembra de Noé? Lembra, irmãos, o dilúvio, 100 anos pregando em seca, vai chover, o povo só é louco. 100 anos que não chove? Vai chover, 100 anos sem chover? E construir uma árvore gigantesca, esse homem endoidou. Quando, irmão, a porta se abriu, os prudentes entraram. Poucos, família de Noé, fechou-se a porta. Aí tentaram entrar, já não dá mais tempo. A preparação era antes. A Bíblia fala que essas loucas saíram correndo. Vamos comprar azeite. Vamos buscar agora a presença de Deus. Vamos agora buscar o selo. Efésios 1,14 é o nosso selo, irmãos, para entrar ali na presença de Deus. Não dá, não funciona assim. É nessa trajetória que você vive e eu vivo. Nós construímos agora, nós enchemos agora nossa lamparina, é hoje, nesse momento, irmãos. Nós tiramos todo o mal, todo o pecado, todas as coisas do mundo, tudo aquilo que o mundo oferece para você que atrai essa inimizade com Deus. Nós enchemos de azeite na presença do Senhor. Não se compra, não dá tempo, irmão Antônio. O tempo é hoje de encher. Eu não sei a hora que ele vai vir, mas eu sei que ele está vindo, ele está voltando, irmãos. Está muito próximo, eu preciso estar preparado. As 5 loucas saíram. As prudentes entraram na presença de Deus. Oh, glória a Deus. Aí voltaram. Mas eram 10 virgens, molentos. Eram 10 crentes. Eram 10 batizadas. Certamente vão entrar. O que você pensa, irmãos, o que eu penso não importa. O que a palavra diz que importa. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com elas para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abra-nos as portas. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Não dá para preparar. Jesus vem, irmãos, como eu citei, não dá para mim falar, eu estou vendo aqui o anticristo reinar, daqui 3 anos e meio, cabe o ministério que a Bíblia diz, agora eu vou me preparar, que daqui 3 anos e meio vai ficar apertado. Eu não sei o dia e a hora. Por isso, irmãos, que é inesperado. Nós não sabemos, irmãos. A Bíblia fala então que não entrou. Mas eram 10 virgens, irmãos. Eram 10 crentes. E não entraram. O Senhor falou, não vos conheço. Agora eu vou traduzir.
Tem pessoas sendo batizadas, irmãos, e acham que já pode entrar no reino do céu. Tem pessoas que dão glória a Deus, quando eles chegaram aqui e falaram glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, pode entrar no céu. Não tem o selo, não tem o penhor, não tem o Espírito Santo. Se perdeu ao longo do tempo. Dentro da casa do Pai dividido. Dentro da casa do Pai, esqueceram, já não se falam mais do céu. Mas é hora de nós parar e olhar e falar, eu preciso estar com Cristo. A pergunta que eu tenho para nós nessa noite, irmãos, nós faremos parte dessa multidão que está com Jesus, ele vindo aqui, para o grande dia do Senhor, as bodas do Cordeiro, essa grande festa? Será que o nosso nome está lá? Porque há um livro da vida relatando tudo que nós fazemos aqui, irmãos. Tudo está sendo anotado. Eu tenho azeite na minha botija, irmãos. Eu sou crente, eu sou batizado, eu venho na igreja, irmãos. Mas será que as 10 virgens aqui também, irmãos, não estavam na mesma posição? Preparando, achando que estavam? Foram de acordo com o Senhor. Eu sou crente, sou batizado, eu sou virgem. Prepararam para o noivo e foram reprovados perante ao Senhor. Assim será a igreja, muitos irmãos. Por isso que a Bíblia fala, muitos serão chamados, pouco é escolhido. Eu quero dizer para vocês nessa noite, irmãos, que todos nós fomos convidados para essa boda do Cordeiro. Você tem um convite na sua mão. Eu tenho um convite, está aqui comigo, irmãos. Aqui é o convite. Só que aqui há alguns requisitos. Como eu entro lá? Aqui há algumas coisas para mim nesse convite, Leandro, isso você pode entrar, isso você não vai poder entrar. Isso você pode entrar, participar, e isso vai te deixar aí fora. Então, quando eu começo a ler, irmãos, eu começo a deparar, eu falei, calma aí, eu tenho convite está mostrando para mim o que me leva a Deus, o que vai me separar dessa grande festa do Senhor. A pergunta que eu tenho para nós nessa noite, será que nós todos, irmãos, estamos nessa festa do Senhor aqui, que está chegando? Vamos estar lá, irmãos? Se ele vem hoje, os ímpios morreriam todos nesse momento. Satanás seria amarrado se ele vem hoje. Pode ser hoje? Não, eu não estou vendo o anticristo reinar. Eu não estou vendo uma perseguição ainda, mas está muito próximo, está se unificando. O que eu tenho nessa noite, eu vou encerrar, irmãos, para nós, são 9:05. O Senhor me deu algo muito forte, mas o tempo não dá para me traduzir dentro dessa palavra. Mas o que ele falou, Leandro, você não vai rodear, não. Você vai falar para a minha igreja se preparar, porque estão dormindo dentro da casa do Pai. Estão divididos dentro da minha casa. Já não se falam mais do céu. O pastor esse dia fala, Leandro, aí precisa pregar, mas sumiu, o pastor foi arrebatado. Aí ele falou, Leandro, glória a Deus. Não, o pastor falou, Leandro, nós precisamos mais falar de Apocalipse, nós precisamos mais pregar. A igreja não fala mais do céu. Não se falamos mais, irmãos, do grande dia das bodas do Cordeiro. Não se falam mais. Por quê? Nas coisas materiais nós se apegamos. Aqui, como diz, né? Ocupados com coisas banais. Irmãos, o teu corpo não é seu. Isso aqui é do Espírito Santo. Ah, Leandro, eu sou a igreja. Você não é igreja, você faz parte da igreja. Igreja é um corpo. Nós somos membros da igreja. Nós somos do templo do Espírito Santo. Todos juntos formamos uma igreja. Então a Bíblia fala para mim, irmãos, que esse corpo seu é de Cristo. O apóstolo Paulo deixa bem claro para nós. Só que você vai pegar uma ferramenta de Deus e você começa a desdobrar, começa a trabalhar, você começa a criar as coisas dentro da sua casa, você traz conforto. Você, irmãos, vai comprando aquilo que você tem vontade, comendo aquilo que você está festejando, viajando, comendo o que você tem vontade, usando o corpo de Deus. E quando chega na hora de trazer isso daqui, que não pertence a você, nem a mim, para Deus você fala, não dá porque eu estou cansado. Não dá porque eu trabalhei muito. O Espírito Santo fala, com o meu tempo, ferramenta minha, você se alimenta, você se enriquece, você honra os seus compromissos lá fora. Agora, quando é para honrar a mim, com o corpo que é meu, você fala que você está cansado, que você não tem tempo para mim. Eu estou falando isso porque nós invertemos esses valores. Trabalhamos demais, irmãos. Eu sempre falo isso, quando eu começo a trabalhar muito na loja, eu falo, eu não tenho o que fazer, eu preciso me arrastar para a casa do Senhor. Eu preciso de ir o mesmo tempo, que se eu conseguir trabalhar 10 horas por dia, até 11, eu trabalho até 12, irmão, tem dia, eu preciso dar 1h30 para Deus, porque eu estou usando ferramenta de Deus. Esse corpo é dele, não é meu. Ou estou aqui, irmãos, correndo atrás, ocupados com coisas banais, como diz a Suede. O que é coisas banais? Coisas do mundo, que tudo vai acabar, tudo vai estragar, tudo vai se perder, mas o céu, a promessa, irmãos, é muito grande. Eu vou encerrar por aqui, pode se pôr em pé, irmãos. Apocalipse 21, versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima,
Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Ó, irmão Antônio, não haverá nem dor lá no céu. Não haverá mais pranto, não haverá mais clamor. Nada haverá lá. Porque já as primeiras coisas já são passadas. Versículo 1, eu vi o novo céu e a nova terra. Foi revelado para João, ele fala, eu vi o novo céu e a nova terra. É lindo, os muros de jaspe, as ruas de ouro, irmãos. Não há dor, não há tristeza, não há amargura, irmãos, é só alegria. É isso que é reservado para nós, por isso que o Senhor fala, Leandro, não é mais tempo mais de falar de coisas banais, não é coisa mais de você pregar e falar, ei, Deus vai abrir uma porta de emprego, Deus vai abrir algo grande em sua vida. Não, fala que Deus está abrindo a porta dos céus, se prepara para entrar. Prepara a minha igreja. Porque que gente que está, muitos não entrarão, porque estão dentro da minha casa, divididos dentro da minha casa. 613 leis. Impossível do homem cumprir. Eles não cumprem 10, tá, irmão judeu? E a Bíblia fala que se tropeçar em uma, ele tropeçou em todas. Então o judeu não consegue mais. Jesus olha para nós e fala, vocês não conseguiram, 6 então sem chance. Vou resumir em 2. Ama a Deus sobre todas as coisas. Segundo, simples. Eu amo o próximo como a ti mesmo. Fácil, Senhor. Amar? Eu amo, pastor. Mas se eu aborrecer ele, a Bíblia fala que eu sou mentiroso. E Apocalipse 21, bem claro. Os mentirosos não herdarão o reino do céu. Então vou traduzir para você. Pessoas, se eu viver nesse estado, eu não estarei na bodas do Cordeiro. Se eu estiver nessa situação, irmãos, eu não vou estar descendo com Jesus para esse grande dia do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas, irmãos, Deus está em primeiro plano. Eu tenho um salário de 10 mil, mas Deus é mais importante. Eu tenho uma casa maravilhosa, mas Deus é mais importante. Eu tenho uma esposa maravilhosa, mas Deus é mais importante. Eu tenho netos e filhos lindos, mas Deus é mais importante. Simplificou e dificultou ao mesmo tempo. Porque nós vamos lutar contra a carne, né, irmãos? E ela tem prevalecido na vida de muitos. Separa a igreja de Deus. Irmãos, Jesus fala aqui bem claro para nós. Prepara a minha noiva, estou descendo. Prepara ela para mim. Muitos não têm azeite para entrar. Muitos na hora vão querer sair para comprar. Ou na última hora querer buscar, santificar, preparar, sacrificar. Na última hora. Não é dessa maneira, não se consegue, irmãos, não se compra. É uma trajetória, e a trajetória começa hoje em nossa vida. Começa agora a encher essa presença. Você começa agora a mudar a tua história, irmãos. Você começa agora a falar, eu preciso estar no céu. Eu preciso que o meu nome esteja naquele livro. Eu preciso estar lá, porque será muito grande. Porque, irmãos, e se eu não entrar, irmão Leandro? Sofrimento eterno. Onde, irmãos, o fogo nunca se acaba. A dor não para. Para Satanás, que após 1000 anos... Deus reinando aqui na terra com a igreja, ele volta. Satanás, então, irmãos, essa vinda aqui, que ele veio após os 7 anos, irmãos, não é ainda dor não, tá? Os ímpios morrerão. A igreja despreparada, sem o azeite na lamparina, irmãos, será destruída. Os ímpios são destruídos. Vai lá. Após 1000 anos, Jesus vem. Aí ele vai destruir Satanás, não matando, aniquilando, e sim lançando no fogo eterno, junto com todos os ímpios. Tormenta dia e noite. Todo dia que eu ponho a cabeça no meu travesseiro, eu falo, Senhor, eu não posso estar nesse lugar. O sofrimento que você passa nessa terra, as perseguições, as lutas, as tristezas, irmãos, não se compara com aquilo que a Bíblia fala para nós. Desse tamanho sofrimento, pois não salvo. Então o Senhor fala hoje, conserta-se perante a mim. Enche a tua botija de azeite. Carrega você, não é porque você é batizado, não é porque você fala em línguas estranhas, não é porque você louva, não é porque você ministra, não é porque você vem no culto que quer dizer que você vai entrar no céu, não. Se tiver dessa maneira, mas sem azeite, vocês são loucos, serão reprovados. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, irmãos.